Então, eu vou tentar trazer aqui, de uma forma bem resumida, até para a gente também não tomar muito tempo do programa, né, que a gente tem muitas pautas aí para falar hoje. Mas, assim, essa situação da venda do Tupinambás é uma situação que eu venho acompanhando há algum tempo, né? Então, eu tenho apurado bastante, junto com a Funalfa, principalmente, e também junto a outros órgãos da prefeitura, sobre como que foi montado, né, essa venda. Eu não tenho condições alguma de dar juízo de valor, porque eu não sou advogado, não sou nenhum representante do Poder Judiciário, mas assim, há alguns indícios de algumas irregularidades dentro desse processo. Então, assim, tudo que eu vou estar contando aqui é baseado em documento, então qualquer pessoa que tiver algum tipo de dúvida pode me procurar nas redes sociais, ou você, Leandro, né, tem meu contato, pode estar passando, que eu tenho toda a documentação, né, e a gente decidiu não colocar essa documentação aqui, porque em alguns casos envolve pessoas, e aí qualquer tipo de exposição acaba se tornando muito negativa. Mas, enfim, vamos lá ao ponto principal. O que acontece? Quando foi anunciado o processo de venda dos Nambais, uma moradora do bairro Poço Rico, ainda no ano passado, essa moradora do bairro Poço Rico entrou com pedido de tombamento do conjunto total do Baeta, né? O estádio José Paes Soares, mais a sede social, mais o ginásio, enfim, toda aquela área ali de cerca de 21 metros quadrados que compõe o Baeta foi colocada como necessária de tombamento. O pedido de tombamento ele é um pedido que qualquer cidadão pode fazer. Eu, Leandro, Troiano, Fernando, você que está acompanhando a gente, qualquer um pode fazer o pedido de tombamento a qualquer imóvel aqui em Juiz de Fora. Então você faz esse pedido para a Funalfa e você precisa embasar esse pedido falando que o imóvel precisa ser tombado. Qual que é a relevância dele para a cidade histórica, de bem material ou imaterial para Juiz de Fora. A partir disso, a Funalfa recebe esse pedido e ela emite uma notificação para o proprietário do imóvel e fala assim, fulano, o seu imóvel foi feito o pedido de tombamento, você tem um prazo para poder fazer a defesa, se você quer que o imóvel seja tombado ou uma defesa contrária ao tombamento desse imóvel. Então foi isso que aconteceu. O Tupinambás recebeu essa notificação e aí eles enviaram para a Funalfa alguns documentos, alguns relatos em que, né, em tese, o Tupinambás, o imóvel não deve ser tombado. Só que na véspera da votação do COMPAC, que é o Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Artístico e Cultural de Juiz de Fora, composto por 13 pessoas da sociedade civil, da Câmara Municipal e da Prefeitura de Juiz de Fora, esse pedido foi retirado de pauta. Então, a mesma pessoa que colocou o pedido, ela retira esse pedido na véspera da votação do COMPAC. Aí a gente já tem um problema. Tipo, o COMPAC não pode fazer a votação do projeto que foi retirado. Não pode. Não tem como você fazer um pedido de um projeto que já foi retirado. Mesmo assim, o COMPAC mantém a votação, porque o que acontece? Se a pessoa retira esse processo, retira essa proposta de pagamento, qualquer outra pessoa poderia entrar com uma nova proposta. E aí o trâmite voltaria à estaca zero. O que o COMPAC faz? Votar a proposta, né, analisar o projeto inicial que já tinha sido retirado. Então, eles vão analisar uma coisa que já tinha sido retirada. Então, aí a gente já tem a primeira irregularidade. Vota-se uma coisa que já não existe. Na votação, é designado como relator, isso é documento público, tudo que eu estou falando são seguidos pela Lei de Acesso à Informação junto à Prefeitura de Juiz de Fora. O relator do processo é designado o secretário municipal, que é o nosso Delgado. Barulho isso aí, gente. Tá meio ruim. Não, parece que é o Fernando ali. Fernando, é só o seu movimento, aí tá saindo um pouco barulho no seu fone. Eu tô parado, eu tô quieto aqui. Tá legal. Pode seguir, Matheus. Enfim, aí o que acontece? É designado como relator do processo o secretário municipal de desenvolvimento, que é o Inácio Delgado, ele vai, então, assumir a relatoria do processo. Então, o que ele faz? Ele vai analisar todas as documentações que são enviadas.
A partir do momento que um processo entra no CONPAC, a Funalfa, ela faz um estudo, ela faz um levantamento sobre aquele pedido. Então, também se tem um laudo da Funalfa. A Funalfa faz um laudo explicando toda a história do José Paes Soares, toda a história da sede social do Tupinambás, para que se tenha uma visão mais técnica da coisa. O Tupinambás contrata um arquiteto para fazer um levantamento e falar assim, olha, isso aqui não merece ser preservado por uma série de questões. E, Sim. enfim, não tem uma terceira versão, né? Uma versão independente do processo, não tem. Então tem essas duas versões. O Tupinambás apresenta mais uma série de documentos e o secretário municipal de desenvolvimento faz o voto contrário ao tombamento. Esse voto ele é seguido pelos demais 12 conselheiros, ou seja, por unanimidade, se vota contrário ao tombamento. Ah, Matheus, mas onde está qualquer indício de irregularidade nisso aí? Bom, vamos lá. As duas reuniões onde o assunto do Tupinambás foi colocado em pauta são reuniões públicas e que qualquer cidadão consegue ter acesso às atas dessas reuniões. E nas reuniões, o Inácio Delgado, de maneira verbal, porque está redigido nas atas, ele fala para as pessoas, né, para os outros conselheiros, que é preciso apressar o processo de votação do Tupinambás, né, dessa pauta do Tupinambás, correndo o risco de perder o empreendimento previsto para o local. Então, a gente já vê que tem uma determinação da prefeitura favorável à demolição do Tupinambás e à construção do supermercado que está sendo proposto ali para a região. Além disso, o Inácio, pela sua argumentação, e essa argumentação do voto também é pública, ele coloca que o Tupinambás é um clube com muitas dívidas, mas essas dívidas não são especificadas. Ninguém sabe a real situação financeira do Baeta. Pelo contrato, eu tive acesso, também documento público, acesso do contrato do Tupinambás com a empresa que intermediou essa negociação, o Tupinambás teria, o contrato indica isso, se é o valor total ou não, a gente não sabe, cerca de R$1.200.000 de dívidas, o que é um valor baixo perante, por exemplo, que tem 14 milhões, né? Segundo a auditoria lá, que ninguém, enfim, não consegue. Comparado à maioria dos clubes hoje do futebol brasileiro, é um valor baixo, né? É um valor segundo o presidente do conselho, Antônio Pereira de Carvalho, o Baeta não tem dívida. Então, aí é o que eu estou falando, Troiano. O contrato fala assim: a empresa vai pagar R$1.200.000 de dívidas terceiras do Tupinambás. Então, E quem é o credor? Tem o credor? Não tem um credor no contrato. Fala no valor geral. Então, aí, vamos lá, estamos avançando na história. Então, fala que esse dinheiro seria usado para o pagamento dessas dívidas, mas essas dívidas não são especificadas e a gente não sabe o valor total. Eu assumo que seja R$1.200.000, porque o contrato fala que esse valor seria pago para dívidas terceiras do Tupinambás. Então, eu subentendo que se trata da dívida ativa do clube. Nisso, então não tem esse ponto. O Inácio alega que o estádio não tem estrutura, mas não se tem um laudo que fala que o complexo está todo deteriorado. Não tem. A única documentação que mostra ali é a documentação do arquiteto que foi contratado pelo Tupinambás, ou seja, não é uma perícia independente. Sim. A documentação que o Tupinambás coloca como prova é apenas um laudo do Corpo de Bombeiros falando que tem irregularidades para conseguir o alvará, mas que está determinado a saída de incêndio. E não o José Paes Soares vai cair, não pode ter ninguém ali, não pode ter, quer dizer, não tem essa documentação. O Tupinambás não anexa isso. Que oferece risco, né? Não tem só a questão do alvará do Corpo de Bombeiros, que é um problema que o Estádio Municipal Radialista Mário Helênio tem vira e mexe. Então, sim, venhamos e convenhamos, para a realidade juiz-forana, não é nada muito absurdo a ponto de falar assim, pô, se a gente não vender o Paes Soares, ele vai cair, vai machucar as pessoas, vai ter uma tragédia. A gente não tem isso especificado em documento, porque não tem uma perícia independente também feita, porque o documento da Funalfa não é pericial, eles fazem uma abordagem histórica. Não compete à Funalfa fazer a análise
técnica dos projetos, de como que está a situação. Então, a gente só tem a documentação do Tupinambás, que é enviesada por motivos óbvios. Eles pagaram por aquilo ali, né? Enfim, não tem uma perícia independente. Então, a gente também não tem essa comprovação dessa situação do Paes Soares, muito menos quais são os problemas do Paes Soares e muito menos o quanto seria necessário ser gasto para fazer toda a reforma do ginásio, da sede social e também do Paes Soares. E uma outra irregularidade que eu vejo é o seguinte: no voto do relator, ele cita como terceiro motivo que moradores do bairro Santa Teresa e Poço Rico são contrários ao tombamento. O que o Baeta apresenta não é da associação de moradores. Eles pegam duas pessoas físicas assinados com o próprio CPF e dizem que essas pessoas representam o bairro. Só que isso está errado. Qualquer pessoa, e aí qualquer um que conhecer a associação de morador, sabe que para você falar em nome do bairro, você necessita de ter um documento com o CNPJ da associação de moradores. Sim. E, obviamente, carimbado com o nome do presidente ou de algum representante legal, em caso do presidente não ser, estar com algum problema de saúde, estar afastado, enfim, tiver com algum problema. Isso não acontece. Eles pegam duas pessoas físicas que não são lideranças do bairro, utilizam o próprio CPF e dizem que essas duas pessoas são representantes do bairro e falam a favor da coletividade. O que nós sabemos que isso também é uma irregularidade, isso também não existe. Então, são esses os três pontos que o relator coloca no voto dele, que é seguido pela totalidade do COMPAC, né, do Conselho. Então, tem essa... O Inácio chega a chamar o Tupinambás de carcaça, por isso também, um tom bem pejorativo, inclusive, acredito que nunca deve ter estado no Baeta, ou saber da história do Baeta, mas ele pega e vota, todos os conselhos votam favoravelmente. O processo, na outra semana, isso tudo no início de janeiro, na outra semana ele volta à pauta e é aprovado a demolição do Tupinambás também com toda a comunidade. 13 membros do conselho votando favoravelmente ao projeto de demolição. Só que esse processo para dentro da Funalfa, ele para porque é preciso redigir a ata da reunião. Essa ata demora a ser redigida e, por isso, sem a ata da reunião e a assinatura dos membros do COMPAC, ela não consegue ser assinada e, consequentemente, o alvará de demolição não é expedido. Só que, na semana passada, o Ministério Público enviou um pedido de informações para a Funalfa e aí o negócio ficou de cabeça para baixo, onde eu sei, o clima lá está bem complexo, porque o Ministério Público fez o pedido de informação e você tem um prazo para cumprir. E aí eles tentaram acelerar o processo de finalização da ata para os conselheiros assinarem a ata para que o alvará de demolição seja expedido e aí o Tupinambás, de fato, venha abaixo e seja colocado no seu lugar um supermercado. Até agora, Leandro, eu não sei de verdade, a informação que eu tive é que não foi expedido o alvará de demolição. Isso eu estou falando de uma apuração que eu fiz de manhã. Durante a tarde eu não consegui contato com as fontes que eu tenho dentro da Funalfa para saber a respeito dessa situação. Agora, o que espanta é o Ministério Público entrou na jogada. E aí tem duas situações. Primeiro, já tem um processo do Tupinambás no Ministério Público relativo ao dinheiro do Danilo. Vamos relembrar, em 2019, o GAECO, né, que é talvez a principal instância de combate à corrupção dentro do Ministério Público, fez uma batida dentro do Tupinambás para averiguar a situação de enriquecimento ilícito das vendas do Danilo, né, dessas várias transferências que o Danilo fez ao longo da carreira. Então não se sabe se esse pedido do Ministério Público é uma sequência dessa investigação, se eles estão tentando puxar
alguma coisa lá de trás para agora. Mas a verdade é, para finalizar, me estendi demais, se alguém tiver alguma dúvida pode perguntar. Mais uma vez, são documentos públicos, não estou expondo o nome aqui por uma questão ética, isso é um trabalho de apuração, que eu gostaria muito que a prefeitura, gostaria muito que enviasse isso para a prefeitura, para o Tupinambás, e que eles viessem a público falar a respeito disso, porque eles não falam sobre isso, para que a gente possa ter um diálogo a respeito de fato do que está acontecendo. Então, para encerrar, 3 pontos. Tá? Primeiro, a prefeitura, eu tenho certeza absoluta, pelos documentos, pela fala do Inácio, de que a prefeitura de Juiz de Fora é favorável ao tombamento do Tupinambás e à construção do supermercado. A pergunta é papel da prefeitura incentivar que um órgão técnico delibere a favor de algo que não tem uma análise técnica? Essa é a primeira pergunta. Segundo, eu tenho certeza absoluta, com todo respeito aos membros do Compacto, que o processo de tombamento do Tupinambás não foi analisado sob critérios técnicos, foi analisado sobretudo por critérios econômicos e pelo interesse da prefeitura de que o empreendimento fosse construído naquele local. E terceiro, a pergunta que eu faço é, o Tupinambás não aceita novos sócios. Qualquer um de nós que bater na porta do Tupinambás não consegue comprar um quinhão, não consegue, mesmo que a pessoa queira vender esse quinhão. Então, nós devemos confiar, de fato, de que essas pessoas que estão ali, com o histórico que a gente tem de 2019 ter tido uma operação dentro do Tupinambás, por conta de suspeita de enriquecimento ilícito pela venda do Danilo, que essas pessoas de fato querem ver bem do clube, sendo que elas não dão entrevista, elas não têm um mínimo de transparência, o Tupinambás não apresenta suas contas e ninguém sabe de verdade o que está sendo negociado nesse processo. E por fim, eu falei que eram 3 coisas. Quarto, para os moradores do bairro Poço Rico e Santa Teresa, um supermercado de fato vai trazer melhoria para um bairro que tem problemas crônicos de mobilidade urbana, que teve um aumento no fluxo de carros por conta da abertura do viaduto ali que passa pela Esdeva. Será que a gente não vai ter problemas de infraestrutura? Sabe? Vendo os problemas que a cidade está enfrentando, de fora a cidade tem uma infraestrutura arcaica, onde não se teve o desenvolvimento dessa infraestrutura. Um supermercado de 19 mil metros quadrados, ele é uma coisa absurda de grande, ou seja, o fluxo de pessoas ali naquela época, muitos transtornos, inclusive de desvalorização dos imóveis. Se passa a ter problema de asfalto, se passa a ter problema nas calçadas, por conta do muito, você tem uma desvalorização do imóvel. Então, assim, são algumas perguntas que, infelizmente, ninguém responde. Eu tentei passar tudo isso que essa documentação que eu tenho para todos os veículos de comunicação que vêm de fora. Ninguém quis falar sobre isso, então eu agradeço demais a coragem que vocês estão tendo de estar trazendo esse assunto à tona, porque eu sei que é um ato de coragem, porque representa, contra mecanismos na cidade muito poderosos, mas a verdade há indícios de que a coisa não foi feita 100% correta. O que é essa irregularidade? Não sou eu que tenho que julgar. Espero muito que o Ministério Público dê prosseguimento a essa causa, que a FUNALFA responda ao Ministério Público, que haja uma celeridade para que a gente não perca um patrimônio, porque uma vez demolido não se constrói de novo. Uma vez demolido, acabou. E a gente sabe que não dá para a gente prever muito, né? O que vai acontecer depois que for demolido, e a gente não sabe como que isso afeta no módulo 2, se for demolido por agora, onde que o Tupinambás vai treinar, onde que vão ser, né? Onde que o time vai se aprimorar para a disputa do módulo 2. Lima Duarte. Lima Duarte. Vai treinar em Lima Duarte. Do jeito que está, não. Agora, ô Bruno, se o Ministério Público entrou na jogada, tranquilo que vai até o fim. Assim esperamos, né, Troiano? Porque a questão é de celeridade do processo, né? Porque
Ministério Público trabalha com prazos, né? E como já está na boca do balão, vamos colocar nessa expressão popular, para que o alvará de demolição seja expedido por parte da FUNAL... Mas pode ser embargado? Não, pois é essa a expectativa. A expectativa é que de fato se faça um movimento para que, enquanto não for julgado qualquer tipo de irregularidade, né, que o Ministério Público faça o acompanhamento, não seja expedido o alvará, ou mesmo que seja expedido, que não possa ter nenhum tipo de movimentação dentro... Está no meio ambiente, né? Deve estar no Ministério do Meio Ambiente. Cara, não sei. Eu acho que deve estar no patrimônio histórico. Tá. Porque é relativo ao CONPAC, né? O CONPAC trabalha com patrimônio histórico. É difícil conseguir informação do Ministério Público. Eu estou tentando, mas o MP é mão de vaca para soltar informação. Mas, Matheus, pode falar, Fernando. Tudo bem, deixa eu te falar, eu gostei da explicação, acompanhei atentamente a explicação do Matheus, brilhante a explicação. Agora, esse mistério todo, envolvendo aí agora, como o Troianos falou também, o Ministério Público entrou na parada, então o negócio complicou de vez. Nessa situação aí do Tupinambás. Que ali não tem infraestrutura, não tem nada. O que vai fazer é o seguinte, vai subir um prédio ali, vai subir o supermercado, eles vão fazer a captação do esgoto, esse negócio vai cair direto no Rio Paraibuna. E ali é um bairro, e não é um bairro muito populoso. O Santa Teresa não tem não é um Benfica, não é um Francisco Bernardino, né, não é o bairro São Mateus. Então, se o supermercado está de olho ali, ele vai pegar moradores de outros bairros. Bairro de Lourdes, JK, Santo Antônio, Vila Ideal, Portal de Menezes, Retiro, Floresta, por aí afora. Agora, eu acho que o CONPAC, como o Matheus falou, ele não agiu tecnicamente, porque qualquer processo que você manda para o CONPAC demora X, até anos. Agora, foi assim, liberado de uma hora para outra, por que isso? É pressão da onde? Da onde está vendo? Vai ter o jeitinho brasileiro? Quer dizer, a gente tem que perguntar. Eu penso assim, Mateus, não sei vocês. O Matheus falou aí que está em ata, né, Matheus? É em ata o Delgado pedindo urgência para o empreendimento. Em ata, isso é um absurdo. O cara legislando em causa própria, interesse, qual é o interesse da prefeitura em beneficiar alguém? Não é verdade, Matheus? Uma ata do CONPAC demora a ser analisada, ser liberada e tudo. Agora, não pode uma pessoa, uma autoridade no momento, pedir para apressar o processo. Eu acho que tem alguma coisa errada aí. Inclusive, Fernando, nós temos nos fundos o Albert Sabin, porque o supermercado, você sabe, que ele traz muitos problemas de esgoto, produtos perecíveis, não é? Outros animais peçonhentos que rondam o local devido a mercadorias, né, que são perecíveis, que estragam com facilidade. Nós temos um hospital a poucos metros. Oi. Jorge, ainda tem um outro ponto também. Um supermercado, eu conheço algumas pessoas que moram próximo ao supermercado, realmente é muito complicado, porque caminhão estacionando 6, 7 horas da manhã, barulho, pallet, aquelas coisas todas, proliferação de alguns bichos também, né? Por conta isso. Essas coisas. E pegando um gancho no que o Matheus falou, né, da questão da mobilidade, a gente sabe muito bem que, principalmente o bairro Santa Teresa, ele tem um histórico, né, de 2008, de um desabamento de algumas casas, né, por conta das fortes chuvas no início do ano de 2008. Então já tem todo esse contexto, né, histórico ali. E agora um supermercado entre ali Santa Teresa e Poço Rico,
numa área que foi conhecida aí, né, histórica, foi uma praça esportiva aqui em Juiz de Fora, realmente muito complicado.